Fala galera, sou Vinícius Vale da Soders, estou aqui para iniciar a série Jornada do Engenheiro de Dados. Nessa série eu irei ajudá-los a destravar sua carreira em tecnologia, mostrando o que é necessário para a construção de uma carreira de sucesso. E nada melhor do que começar contando uma história, a história dos dados. Se voltarmos na história um pouco antes de iniciar a década de 60, descobrimos que o processamento de dados toma um novo rumo com a entrada no mercado do IBM Hamac 305. Este foi o primeiro computador com sistema de armazenamento por disco a ser usado na computação. Tais máquinas tornaram-se um meio de armazenamento básico para o processamento de dados ou seja, de transações. Já na década de 60, o armazenamento já era usado. Com o aumento do compartilhamento de arquivos, surgiram os primeiros problemas da computação. Redundâncias e inconsistências, dificuldade de acesso, falta de integridade lógica, falta de atomicidade e insegurança. E na tentativa de resolver essas limitações, surgiram novas formas de se armazenar os dados de maneira eficiente e prática. Essas novas estruturas seriam conhecidas como os primeiros bancos de dados. Um deles é o modelo de dados hierárquico, que surgiu como a primeira linguagem de banco de dados, a DLI, desenvolvida pela IBM e a North American Aviation. Já o primeiro trabalho usando o modelo em rede foi em 1964 por Charles Bortman, que desenvolveu o Integrated Data Store. Apesar do modelo em rede ter sido melhor, o modelo hierárquico acabou ganhando mais investimento pela IBM e tomou o mercado. Desde los años 50, gracias a la creación de cintas magnéticas y posterior creación de los sistemas de bases de datos de tipo jerárquico y de redes, se logró la organización de inmensas cantidades de información para el servicio de los usuarios. Sin embargo, pronto estos sistemas se mostraron obsoletos ante las necesidades de las décadas siguientes. El mundo y sus intereses requerían con urgencia un nuevo modelo que pudiese gestionar y relacionar datos con eficiencia, rapidez y sin redundancia. Año con año se presentaban modelos que proponían darle solución a esta problemática, fracasando en su intento. Pero es en el año de 1970 en el cual el esfuerzo y talento de un matemático cambió la manera de programar bases de datos para siempre. Em junho de 1970, Edgar Frankfurt publicou um artigo chamado Modelo de Dados Relacionais para Grandes Bancos de Dados Compartilhados. Ele desenvolveu o conceito de modelo de banco de dados relacional usado até hoje quando ainda era pesquisador no laboratório da IBM. Code também desenvolveu a ideia de normalização de banco de dados, sendo um conjunto de regras que visa principalmente a organização de um projeto de banco de dados para reduzir a redundância de dados, aumentar a integridade de dados e o desempenho. Surgem os primeiros bancos de dados relacionais, o Ingres com a linguagem CAL e o System-R com a linguagem SQL. O SQL Server, o Postgres e o Sysbase são derivados do Ingres, o Oracle e o SQL DS são derivados do System-R. A linguagem SQL passou a se chamar SQL, embora o SQL tenha sido originalmente criado pela IBM. E rapidamente surgiram vários dialetos que foram desenvolvidos por outros produtores. Ainda na década de 70, os ambientes foram evoluindo e as aplicações de primeira camada foram dando espaço para aplicações de duas camadas, também conhecidas como cliente e servidor. Isso acontece devido à necessidade de compartilhar a lógica de acesso de dados entre vários usuários simultaneamente. Naquela época, o banco de dados continha toda a regra de negócio e as aplicações apenas mostravam texto, sendo muitas vezes terminais burros. Perceba que naquela época os computadores pessoais ainda eram comuns e com o poder de processamento ainda limitado, o único local capaz de processar algo eram os mainframes. Por isso, as regras de negócio ficavam no banco de dados. Hoje, muitos desses ambientes são considerados legados. Nessa época, os custos de processamento e armazenamento eram caríssimos, então guardava-se somente aquilo que fosse útil. Quando entramos na década de 80, começamos a ter um aumento no uso do PC. O ativista Richard Stallman faz o anúncio inicial do projeto GNU em setembro de 1983. El movimiento de software libre es un movimiento político para la libertad de los usuarios de programas. Un programa libre pertenece al conocimiento humano. Un programa privativo no. Es conocimiento secreto restado a la humanidad.
que tem como objetivo criar um sistema operacional que seja completamente software livre, devendo ser compatível com o sistema operacional Unix. Já ouviu falar de um tal GNU Linux? Ele também cria Free Software Foundation, que se dedica na eliminação de restrições sobre a cópia, estudo e modificação de programas de computador. 92, el sistema GNU que habíamos desarrollado durante 8 años fue completado por un programa desarrollado por otro. Ese programa fue Linux, el kernel. Em 1986, a American National Standards Institute, a ANSI, e em 1987, a ISO assume a tarefa de manter a linguagem SQL, tornando-se um padrão de uso em banco de dados relacionais. Sua simplicidade e facilidade de uso a diferencia de outras linguagens de consulta a banco de dados. É uma linguagem declarativa em oposição a outras linguagens procedurais. E isso reduz o ciclo de aprendizado daqueles que iniciam na linguagem e traz vários adeptos para o seu uso. Ainda hoje, com a evolução dos bancos de dados, é comum de tempos em tempos o SQL ser revisto com novos comandos. Ainda na década de 80, o conceito de DW, ou seja, Data Warehouse, surge academicamente. Novos bancos de dados surgem, entre eles o DBase 3 e 4, Paradox, bancos de dados orientados a objetos, entre outros. Entrando na década de 90, completamente mudados, uma explosão no uso da internet que começa a ganhar popularidade em todo o mundo, juntamente com a criação de várias comunidades direcionadas ao mundo do código livre. O BI nasce e o mundo descobre a diferença entre dados operacionais e dados informacionais que se tornam OLAP e OLTP. Em 1997, a primeira versão do PostgreSQL é liberada. Em 1998, temos o MySQL sendo lançado e em 1999, a criação da Fundação Apache, que é uma organização sem fins lucrativos criada para suportar os projetos de código aberto. Guarde esse nome, pois a maioria das ferramentas de Big Data Open Source fazem parte da Fundação Apache. Quando viramos o milênio, entramos literalmente na era da informação. A internet já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. O armazenamento e o processamento já cabem na palma da mão. Dentro dos negócios, o aumento no uso da internet para transações começam a forçar as aplicações tradicionais a serem repensadas. As aplicações de 2 camadas perdem popularidade e passam a dar espaço a aplicações de 3 camadas. Houve um movimento para separar a lógica de negócio da interface com o usuário. A ideia de que os usuários da web pudessem acessar as mesmas aplicações sem terem que instalar essas aplicações em suas máquinas. A ideia de Web 2.0 começa a ganhar espaço, dando mais protagonismo na internet e na sua democratização. Estávamos em mar aberto, sem leis, sem regulações ou restrições sobre o seu uso, e isso mudou drasticamente nos tempos atuais. Devido ao crescimento exponencial no uso da internet e no nascimento da economia baseada em dados, os bancos de dados relacionais começam a perder a sua hegemonia, dando mais espaço para novos bancos de dados, que hoje são conhecidos como banco de dados NoSQL, sendo, na verdade, uma categoria de 4 tipos de bancos de dados principais, sendo eles o chave-valor, onde nós temos aí como exemplo o Redis e o RIAC, os colunares, como por exemplo o HBase e o Cassandra, os grafos, como por exemplo o Neo4j, e os documentos, como o MongoDB e CouchDB. Todos eles atendem às necessidades de negócio que muitas vezes não necessita das famosas regras ACID, que são usadas para determinar para onde o negócio se direciona. Um banco de dados NoSQL é usado muitas vezes em conjunto com bancos de dados relacionais ou até mesmo outros bancos NoSQL. Tudo depende de como você quer atender ao seu negócio e qual a escalabilidade que busca. No ano de 2011, o analista Matthew Ashley citou o termo NewSQL, que era basicamente os novos modelos de banco de dados que traziam a capacidade de escalabilidade e a capacidade de ACID. Os bancos de dados mais conhecidos hoje são o Redshift da Amazon, que é um NewSQL baseado em Postgres. Apesar de parecer que estamos no fim, ainda há muito pela frente. Os próximos passos da evolução dos bancos de dados será a capacidade de inteligência artificial que estará embutida no sistema.
e também terá a capacidade de gerenciar todos os dados e todas as informações sem necessidade de interação com o usuário. E você, está preparado para esse mundo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos falando sobre a jornada do engenheiro de dados. E lembre-se, estamos em uma jornada.